Fala galera, e o final da quarta temporada de From colocou pra gente simplesmente ficar debatendo e teorizando, e na verdade assim, teorizando e muito. O que tem que ser feito com os ossos das crianças que foram recuperados por Tabitha e por Jade? O que tem que acontecer? Qual é a ligação dos ossos para também que Homem de Amarelo, no caso ali, nossa querida Sofia de Amarelo, e o nosso querido Menino de Branco, estarem conversando sobre, no último momento da temporada, que claramente indica sim, que isso é um diferencial gigantesco para o que está acontecendo nesse momento na história, para poder dar sim um fim em tudo o que está acontecendo nessa repetição toda de ciclos, 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 séculos após séculos dentro dessa cidade ali. Então, assim, qual é realmente a função narrativa desses ossos dentro da história de From? Porque tem algo que é muito importante, né? Os nossos personagens, nossos queridos personagens de From, eles vão tendo as suas lembranças como se fossem pequenas peças de um quebra-cabeça que de vez em quando assim são conectadas, né? As lembranças elas vêm muito, digamos assim, espaçadas, tá? Principalmente quando a gente está falando sobre Jade e Tabitha e as suas lembranças por serem os reencarnados, né, das versões originais, lá as lembranças de tudo que aconteceu no princípio de tudo. Que na real, da real, a gente ainda não tem essa questão da origem de tudo. É algo que a gente também fica, vídeo após vídeo, debatendo e teorizando e muito sobre. Mas que os ossos viraram essa ponta de busca, primeiro em relação ao Jade, depois também em relação à Tabitha, e eles conseguiram, eles entraram nas cavernas. O plano, ele acabou dando certo por causa dessa motivação toda de pegar os ossos, mas ao mesmo tempo, o próprio Jade, e eu gostei muito que o episódio final colocou isso, tá? O Jade sabendo, sim, claramente, que tirar a árvore de garrafas daria, sim, uma consequência. Que ele também não sabia qual. Por isso que essas lembranças, quando elas vão acontecendo, elas nunca vêm num conteúdo completo pra gente, né? Nem pros personagens, muito menos para nós espectadores, que a gente tá vendo, tentando montar junto com eles ali o que é que realmente está acontecendo e como acabar com tudo isso que está acontecendo. Se a gente for abranger também para outros personagens, cara, a questão do Victor, então, o Victor e tudo que ele vivenciou esses anos todos, os seus desenhos, as suas lembranças, também vem em fragmentos, tá? Não vou usar a palavra pequenas peças de quebra-cabeça, vou usar a palavra de fragmentos. Vem em fragmentos, obviamente que de vez em quando parece muito que é quando o roteiro de From também quer que ele lembre de alguma coisa, né, para movimentar a trama, daí ele lembra de alguma coisa, daí movimenta aquela parte da trama também. Mas ele não consegue, por exemplo, ter uma clara questão que está colocado desde o começo de From sobre a Julie, por exemplo, que a gente já vê ser muito apontado que teoricamente é o que realmente vai se concretizar como uma verdade na quinta e última temporada, que é o momento em que a Julie voltou lá para o ciclo passado, viu inclusive lá, né, todo o massacre já à sua frente, mas viu o Homem de Amarelo lá devorando um dos moradores. E tem a questão do marcador colocado no papel, que foi deixado para trás, e que o Victor, quanto criança, provavelmente pegou aquele marcador e provavelmente não só pegou o marcador, como viu a Julie lá parada, porque quando o Julie chegou na cidade e estava lá dormindo na Colony House, tem aquela famosa cena, ainda do começo de From, onde o Victor está desenhando a própria Julie, falando, inclusive quando ela vai, né, acordando, que lembrava muito dela, mas que na verdade achava que aquilo ali era realmente um sonho. Que na verdade ele não acreditava mais que aquilo ali realmente poderia ter acontecido na sua memória. Eu sei toda a questão do trauma, eu sei que isso faz muito parte também da trajetória do Victor, mas o quão importante é, inclusive é falado novamente para ele pelo Boyd, né? Pô, olha só, tu pode tentar lembrar de alguma coisa aí para nos ajudar a entender o que é que a gente tem que fazer nessa confusão toda que é aqui? Ele diz, cara, deixa para mim, vou tentar lembrar. A gente sabe que essas partes de lembranças, elas vão vindo também, assim, para movimentar a trama em momentos específicos, né? É claro que na quinta e última temporada, cara, tudo isso, inclusive essa questão todos os ossos, elas têm que vir com as lembranças e elas têm que vir tomarem imagens também. Que não seja simplesmente explicado em fala de um ou outro personagem. Não coloque isso em diálogo. Coloque isso realmente em imagem para que a gente consiga realmente ter também essa parte toda mais clara do que aconteceu lá atrás.
Não precisa deixar a gente só imaginando, coloca isso realmente em imagem, mostra esses flashbacks realmente acontecendo desses momentos tão importantes. E tem até um ponto muito específico, tá? Sobre isso que eu estava levantando antes, sobre o Victor criança, massacre, segundo anterior, ter visto a Julie. O ator que fez o Victor criança, ele esteve presente no set de From durante as filmagens da 4ª temporada e a gente não viu nenhuma cena nova dele. E foi remontado todo o set para que a Julie caminhasse por aquele momento lá da mesma maneira onde apareceu na 1ª temporada. Foi tudo recriado. Se foi recriado, eles não recriaram para uma cena apenas de 2, 3 minutos ali. Eles recriaram para utilizar esse momento com mais vezes durante, né, o restante da série. Tivesse que aparecer mais ainda durante a série. Então, provavelmente, o ator que fez o Victor lá, criança, ele realmente gravou já esse momento onde ele tem, seja a visão da Julie, e isso já foi gravado, seja a questão da Julie desaparecendo, e ele encontrando depois, no momento onde ele começou a recolher os pertences, aquela coisa toda que o Menino de Branco foi falando para ele fazer, acabou também pegando lá o papel como marcador, e por isso que a gente tem aquela menção também de começo de série, de ter no quarto do Victor um papel com um desenho que é muito, mas muito, mas muito, mas muito parecido com o marcador que a Julie mostrou pra gente agora na 4ª temporada. E vamos pegar esse ponto novamente, assim, essas lembranças todas têm que acabar trazendo realmente o motivo do porquê que os ossos são tão importantes e qual é o objetivo, do que tem que ser feito com esses ossos. Que as teorias, elas são várias, né? Ah, tá, os ossos, eles podem realmente pegar e serem jogados, por exemplo, lá do farol. Ah, os ossos têm que ser levados até o Lago de Lágrimas. Aí seria, juntamente, a questão dos ossos com a função do Lago de Lágrimas, que foi algo colocado no começo da série, né? E tá muito falado pelos nossos queridos criadores, nosso tripé de criadores, a questão toda que as respostas no começo, tudo mais. E daí volto com a questão, novamente, ali do Lago de Lágrimas na 4ª temporada. Tem a questão do Jim, que é muito importante falando isso pro Ethan. Tá, isso vai ter uma relação específica com libertar as crianças ou tem um algo a mais do que libertar as crianças? Isso vai ter, por exemplo, algum tipo de resultado também para explicar a questão do raio que saiu de dentro das cavernas? Qual vai ser o objetivo final do que fazer com esses ossos? E essa questão, galera, quanto mais cedo ela vier na 5ª e última temporada, melhor vai ser pro andamento também da temporada. Porque era algo que eu imaginava muito que fosse acontecer agora no final da temporada passada. Que eles realmente fizessem o tal do funil que eu gostava de brincar. Cara, aconteceu isso aqui no passado. Agora é isso aqui que eles têm que fazer. Então a 5ª temporada, que é, se tivesse acontecido, que mostrasse os personagens tentando conseguir conquistar aquele objetivo ali. Interromper tudo que estava acontecendo e depois conseguir achar a famosa portinha de saída. A gente conseguir ver a busca desses personagens. Ou seja, quanto mais demorar para ter claro qual é o objetivo final, o que fazer com esses ossos, mais prejudicial vai acabar sendo para a trama. Eu tô aqui, galera, com uma partezinha, tá? Que eu gosto de vir trazendo questões colocadas em portais americanos, a galera toda também do Reddit colocando teorias, as teorias de vocês também que vocês me mandam, eu vou trazendo aqui pra gente poder conversar. E o Demi Talks, tá? Tinha colocado algumas questões, eu vou trazer mais uma nesse momento, que é justamente essa questão dos ossos, tá? Eles colocam no texto o seguinte: grande parte da 4ª temporada girou em torno da obtenção dos ossos das crianças Ancoin. Bem, os protagonistas os têm. E agora? O Homem de Amarelo se mostrou bastante indiferente ao fato dos moradores possuírem os ossos, enquanto o Menino de Branco estava otimista. Esse ponto aqui, tá, é muito curioso, porque assim, por mais que, naquele momento, nosso querido Homem de Amarelo, como Sofia, tinha, sim, essa postura toda petulante ali para conversar sobre a questão do ossos, árvore, com o Menino de Branco, cara, isso aqui para mim é muito mais uma figura do que realmente uma certeza. Para mim, realmente, a reação que Sofia tem no momento que Clara fala que apenas Jade e Tabitha entrariam nas cavernas, aquela reação lá, para mim, é uma reação muito mais verdadeira do que a reação final que Sofia tem com o Menino de Branco nessa petulância toda. Porque a gente já entendeu, cara, o Homem de Amarelo, ele tem uma, digamos assim, maneira de demonstrar a sua confiança sempre colocando que ele tem vantagem que nada pode o afetar. Aquele momento que ele tem com a Clara é um momento para mim muito mais genuíno, onde realmente assim, ele identifica o problema. Mas
contra o Menino de Branco, ele não mostra que aquilo ali realmente o afetou. Ele não deixa transparecer que isso realmente é um problema. Então, para mim, é muito mais essa figura do que realmente algo genuíno acontecendo naquele momento lá. Coloca nos comentários, galera, se vocês discordam de mim. Deixa eu seguir. A suposição mais básica é que eles são a chave para destruir o ciclo em que todos estão presos. Mas como? Cremando? Se você já assistiu a filmes e séries de terror suficientes, sabe que a única maneira de enviar uma alma atormentada para o além é destruindo o que quer que a mantenha presa ao reino imortal. Então sim, se for revelado que queimar esses ossos até virarem cinzas e jogá-las lá no Lago de Lágrimas vai acabar com o tormento dos moradores, ninguém vai ficar surpreso. Pois é, galera, mas aí a gente chega numa questão, tá? Isso aqui iria representar a libertação dos espíritos das crianças Ancoin, ou vai significar a libertação de todos os espíritos, porque como a própria Marielle coloca, essa questão todo do mal ancestral presente ali na cidade, todos que morreram neste lugar continuam presos a este lugar. Então, assim, a questão dos ossos, por exemplo, pegar esse exemplo, tá? Os ossos foram cremados, foram jogados no Lago de Lágrimas. Isso vai representar com que todos esses espíritos, todas essas almas sejam libertadas? Ou é algo diretamente em relação às crianças Ancoin? Essa é uma questão, tá? Como que isso realmente seria resolvido? Uma coisa significa libertar a todos ou não? Então, como que conseguiria libertar todas as outras almas que estão ali gritando, né, em desespero e tudo mais, como o próprio Marielle escuta? No entanto, por que eles foram enterrados em primeiro lugar? Por que as crianças Ancoin foram sacrificadas? Porque elas continuam aparecendo para Tápita e somente para Tápita. Essa aqui é uma questão muito importante, né? Espero que a quinta temporada esclareça isso. Eu sei que isso parece óbvio para a série, mas considerando o hábito dos roteiristas de abandonar elementos da trama abruptamente, acho importante ressaltar a necessidade de aprendermos sobre esses ossos, caso eles se esqueçam deles. Isso aqui é uma coisa que tem que acontecer obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente. A quinta temporada, galera, vou repetir, para mim, ela não pode perder tempo em nenhum momento. Ela tem que avançar porque ela tem muita coisa para conectar antes até de responder. E para conectar, ela tem que sempre avançar com essa trama. Ela não pode perder com ainda desenvolvimentos de relações. A gente já teve desenvolvimento de relações e para mim eu gosto demais, então para mim isso foi algo positivo em 40 episódios que a gente já teve na série. Agora vamos realmente objetivo, foco no objetivo, vamos mover essa trama. Tem muita coisa para conectar, muita coisa. E essa questão, por exemplo, que coloca aqui, tá? Por que as crianças, a gente já conversou sobre isso, né? Por que as crianças ficam aparecendo apenas para Tabitha, nunca aparecem pro Jake? Por quê? Qual é realmente o que envolve essa questão toda que tá, assim, colocada para a origem de tudo? Pô, cara, cada vez que eu falo sobre questão de origem, quanto que eu gostaria que isso já tivesse sido mostrado no último episódio ali. O momento dos dois na caverna era o momento de ter apresentado isso. Mas tomara que eles acertem no momento em que isso realmente vier pra gente e tomara como imagem dentro da quinta e última temporada. Galera, coloca mais nos comentários o que vocês acham sobre essa questão toda dos ossos e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar aqui o canal. Take 4 Reviews aqui, entretenimento é coisa séria.